Mas o que é o Supremo Tribunal Federal hoje? Um oráculo cego? Um clube de festas VIP? Ou um palco de tragédia grega, onde cada toga luta para não ser o próximo a cair? A vida é realmente uma grande caixinha de surpresas. Quem poderia imaginar que Alexandre, o Grande, aquele que tem a caneta pesada, que a tinta da caneta pesa assustadoramente na vida de qualquer pessoa dentro e fora do Brasil, pudesse passar por algum tipo de revés? A verdade é que cada vez mais vai ficando patente, vai ficando claro a lacuna, as feridas, o sangue derramado do ministro Alexandre de Moraes nas suas batalhas incansáveis. Até ontem, imaginava-se que Alexandre de Moraes era simplesmente imbatível, imortal. Talvez o que Alexandre de Moraes não esperasse era o que acontece com tiranos espalhados por toda a história. Até tu, Brutus. Provavelmente esse foi o pensamento do ministro Alexandre de Moraes quando foi requisitado ali da Suprema Corte que fizesse a defesa do ministro Alexandre de Moraes à medida que ele foi sancionado pela lei Magnitsky. Moraes talvez esperasse que iria receber um apoio integral, unânime, absoluto dos demais ministros da Suprema Corte. Será que isso aconteceu? Será que o Alexandre de Moraes contava com o apoio integral dos ministros da Suprema Corte? O que está acontecendo com o poder, com a influência, com a caneta, com a tinta da caneta do ministro Alexandre de Moraes? Será que está secando muito mais rapidamente do que ele imaginava? No vídeo de hoje eu vou trazer reflexões para ajudar você a entender como está hoje o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros. Bem, se você ainda não me conhece, eu sou Adalex Góes, sou um jornalista que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você a sair da bolha da ignorância. Você sabe qual é a moeda que existe aqui dentro das redes sociais. Eu preciso que você curta aqui embaixo e que você compartilhe esse vídeo. E já de imediato eu quero pedir aqui a sua opinião. Você acha que os demais ministros vão arregar ou eles vão com Alexandre de Moraes até o final? Comenta aqui abaixo que a gente vai ter essa discussão nos comentários. Em 30 de julho de 2025, Alexandre de Moraes acorda e descobre que foi atingido por uma bomba diplomática. A lei Magnitsky. Não sabe o que é? Eu vou te explicar resumidamente. Se você tem ativos, imóveis, contas, negócios, investimentos ou qualquer interesse financeiro ou bancário lá nos Estados Unidos, bye bye, adeus. A porta se fechou para sempre. E não tem esse lance de habeas corpus, né? Não tem chilique, não tem trambique, não tem amigo do meu pai que resolva. Isso não é uma condenação judicial, é ainda pior do que isso. Quando a máquina de sanção dos Estados Unidos se move, ela não se limita à justiça, ela apaga você do sistema. Você virou, para todos os efeitos práticos, uma espécie de um leproso financeiro, mas só que global. Agora, respira. Imagina um dos brasileiros mais poderosos, dono de manchetes, dos temidos inquéritos, proibido agora de comprar uma bala em Nova York ou tomar um cafezinho na esquina de Miami. Sentiu o impacto? Pois esse é só o começo. Já deixa o seu like aí, comenta abaixo o que você faria se da noite para o dia todo o seu status global evaporasse, como está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Bem, Alexandre sangrou e teve um pedido de solidariedade. Assinem a carta, me protejam. O baque foi tão grande que, como todo grande chefe acuado, Moraes buscou abrigo no absinto mais primitivo da corte. Meus pares, me ajudem. Qual era a estratégia? Uma carta de apoio endereçada ao mundo, dizendo o seguinte, abre aspas, aqui ninguém larga a mão de ninguém. Só que no STF, solidariedade de verdade é igual unicórnio. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém viu. Moraes tentou pressionar os ministros. Assinem, vai pegar mal, temos que mostrar força institucional. Qual foi o resultado? Mais eco do que resposta. Mais da metade dos ministros olhou, leu e então ignorou. Motivo oficial:
impróprio contestar decisão interna dos Estados Unidos. Motivo real: cada um pensando no seu próprio CPF, na própria biografia, no próprio Netflix gringo no final de semana. O presidente Roberto Barroso, obcecado com diplomacia e avesso à polêmica, assina um documento sem nem sequer citar o nome dos Estados Unidos, sem citar Moraes, sem citar nada. A verdadeira mensagem era, entre aspas, né? Estamos juntos, menos quando realmente precisar. Aí cada um segura o seu BO. Vamos para o dia seguinte, 31 de julho. Anote essa data. Lula, o vendedor de unidade nacional, que faz, hein? Ele gostaria de repetir aquela foto histórica pós 8 de janeiro. O combinado: jantar, tapetes vermelhos, taças reluzentes, flashes, pão de queijo gourmet e aquele abraço coletivo para salvar a democracia. Objetivo explícito: estamos juntos, hein? STF e o governo são um só, nós estamos juntos aí. A verdade é que isso só mostrou justamente a lacuna que existe, não só entre o governo agora, o governo Lula, e o STF, mas também dentro do próprio STF. E eu vou te dar um spoiler aqui. O Uber de Brasília fez hora extra, levando o ministro embora antes da sobremesa. Só 6 dos 11 ministros compareceram. Alexandre de Moraes, obviamente, era um deles. Se sobrou coluna para aparecer após o baque, sobrou também para fingir normalidade. Estavam lá Cristiano Zanin, que é o pupilo do PT, Edson Fachin, aquele que foi, mas já pensando em sair, Flávio Dino, ministro influencer, na busca de likes, Gilmar Mendes, o mestre da sobrevivência. Não dá para falar muita coisa sobre Gilmar Mendes aqui, né? E o Roberto Barroso, o rei ali da cocada preta, né? Quem boicotou? Quem não estava? André Mendonça, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Fux e Nunes Marques. O resultado não foi o foto de união, foi um retrato da fratura exposta. A história de jantar brother ficou com gosto de azedo. Lula queria aplausos, ganhou silêncio constrangedor. Agora é o momento do engajamento, né? Curta esse vídeo, compartilhe agora no grupo de WhatsApp e escreva nos comentários quem de verdade está do lado de quem. Vamos expor essa rachadura para o máximo de pessoas possíveis. E eu conto com você, como sempre. Você sabe que para esse vídeo viralizar é preciso que você compartilhe, que você curta aqui embaixo e que se inscreva no nosso canal. O caso emblemático Edson Fachin foi ao jantar, mas com aquela cara de quem preferia lavar a louça. Sabe por quê? É simples. Ele vai ser o próximo presidente do STF. E sabe que contradizer a corrente agora poderia virar uma âncora no seu futuro. Mais do que política, é uma questão até de sobrevivência. Mas tem mais. Alexandre de Moraes será o seu vice. 2 anos de convivência lado a lado e ninguém quer começar já batendo porta, né? Nos bastidores do Supremo há um sentimento generalizado. Moraes está levando a corte a um caminho sem volta. E não é exagero. Não é teoria da conspiração. É murmúrio interno, dito nas rodinhas de café, nos telefonemas de madrugada, nos chats cifrados dos gabinetes. O que antes era admiração, putz, o cara peita tudo, Xandão, o grande Xandão, agora virou aflição. Até onde vai isso? E vai cair todo mundo junto? O ponto de não retorno veio quando Moraes, numa decisão sobre Bolsonaro, classificou os Estados Unidos como inimigos estrangeiros. Parou o café. Travou a timeline dos grupos de ministros. Para a maioria, Alexandre de Moraes passou dos limites aí, né? Perdeu o prumo. Impróprio, sussurravam em tom fúnebre. Não era mais debate jurídico, era o começo de uma crise institucional instaurada pelo deus grego Alexandre de Moraes. A metáfora clássica nunca foi tão adequada. O sapo na panela. A água vai esquentando, mas o calor é lento. E quando se percebe, já foi. Já foi cozido. É o que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Pois essa é a temperatura dentro do STF. O medo é real.
O racha é palpável. Unanimidade só nas figurinhas do grupo, porque na prática, cada qual por si e o Brasil para quem sobreviver à próxima manchete. Onde deveria haver união pelo bem maior, alianças frágeis, efêmeras, sempre baseadas em benefícios pessoais. Nunca, jamais no coletivo. No coletivo, quando todos ganham, mas quando todos podem perder, é cada um por si e Deus por todos. No tribunal da opinião pública, todos querem ser paladinos, defensores do Estado, exemplos de compromissos com a Constituição. Mas basta a tempestade ficar forte que as máscaras caem. Cada vez mais está ficando fragilizada a ideia de que esses ministros da Suprema Corte defendiam uma tal de democracia. À medida que as informações vão se aproximando mais do público e que a imprensa vai fazendo verdadeiramente o seu papel de revelar os bastidores ali do judiciário brasileiro, mais claro vai ficando, mais evidente vai ficando que esses ministros, na verdade, durante todo esse tempo, estavam fazendo como é de praxe aqui na política brasileira. Estavam buscando apenas conchavos que visavam interesses pessoais, próprios, e que a tal democracia era apenas uma coitada que era usada para que eles conseguissem os seus próprios objetivos pessoais. Nada muito distante do que fazem os políticos via de regra, nada muito diferente do que faz o Lula dia a dia, né? Tanto em campanha como fora de campanha, sendo presidente ou não sendo presidente. Usa-se sempre a democracia, os pobres, a fome, para legitimar ações ilegítimas, para mascarar e esconder as malandragens, as falcatruas, as corrupções e os acordos nefastos que são feitos nas caladas da noite em Brasília. Serei direto como sempre sou. Esse não é só mais um vídeo, é um chamado. Portanto, curta, comente, inscreva-se, porque enquanto eles tentam enterrar as crises nas entrelinhas de notas frias e jantares, você é a única linha de defesa entre a verdade e o roteiro já manjado do tá tudo bem, a gente está fazendo isso para defender naturalmente a nossa saudosa democracia. É importante lembrar que a caneta de um magistrado, de um juiz da Suprema Corte, não garante uma blindagem internacional, por mais que eles achassem que ficariam impunes e que teriam uma blindagem basicamente por toda a sua vida. O resumo de tudo o que está acontecendo é claro. Lula tentou mostrar uma unidade que não existe, que nunca existiu. Na verdade, o que ministros da Suprema Corte e o governo Lula estavam em busca era dos seus próprios interesses. Quando os interesses da Suprema Corte e os interesses do Lula convergiam de alguma maneira, eles então se retroalimentavam, se ajudavam e tinha ali uma pseudo-união, uma união falsa. E agora só resta morrerem abraçados. O Lula precisa do STF tanto quanto o STF precisa do Lula. Para os apoiadores do governo Lula e do STF, eu tenho uma péssima notícia. É só uma questão de tempo para que esse Titanic naufrague. Mas é pior ainda do que se possa imaginar. Não é só esse Titanic que vai naufragar. As embarcações próximas que estavam ali, que ajudaram esse processo, que ajudaram a alimentar as pessoas, esses ditadores, que ajudaram, que trouxeram alimentos, né, para que esses tiranos que estavam na condução desse Titanic continuassem aí desbravando o mar e oprimindo aqueles que não deviam, também pagarão um preço. E é só uma questão de tempo. Bem, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui abaixo, de comentar também, mas acima de tudo, se inscreva no canal, indique para pelo menos 3 amigos seus, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. E como sempre, a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo mais.